Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Convido para meditarmos na palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13 até o versículo de número 35, que tem como título Os discípulos no caminho de Emaús. É uma passagem bíblica que nos traz um renovo e uma esperança real da ressurreição de Cristo Jesus. Então, aqueles discípulos, eles iam caminhando, iam conversando entre si, e de repente Cristo se aproxima e começa a caminhar com eles. Vejamos no versículo de número 15, que diz: E aconteceu que enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha que coisa maravilhosa. E eles começaram a indagar, eles estavam tristes, eles estavam preocupados, porque dizendo eles entre si que o Cristo havia sido entregue pelas autoridades para ser crucificado, e como se tudo tivesse então ido por terra e agora não tinha mais esperança. E Jesus se aproxima deles e começa a conversar. O que vocês estão falando? E eles olham para Jesus e dizem: você é forasteiro, não sabes o que aconteceu em Jerusalém, que o Cristo, aquele a que haveria de remir Israel, que era profeta, que era poderoso em palavras, e agora morreu, e hoje já é o terceiro dia e ainda não ressuscitou. E o próprio Jesus olha para eles, chama eles de nécios. Diz: olha, vocês não observaram as Escrituras? Desde Moisés e todos os profetas, eles anunciaram que o Cristo haveria de padecer para depois entrar na sua glória. E Jesus conversando com ele, tentando convencê-los de que aquilo que havia acontecido com o Cristo era necessário. Mas eles continuavam sem entender. E eles foram caminhando com Jesus. A gente observa que eles estavam incrédulos, eles estavam sem esperança, eles estavam agora desanimados, tristes, caminhando. Haviam saído de Jerusalém, sentido a Emaús, que era aproximadamente uma caminhada de 12 quilômetros. E aí Jesus começa a conversar com eles. E quando chega lá na casa deles, na comunidade onde eles haveriam de ficar, Jesus fez que ia passando. E eles convidaram Cristo para ficar com eles, porque, dizendo eles, já era tarde e a noite se aproximava. E Jesus aceita o convite. E quando foi na hora do partir do pão, aí eles conheceram Cristo Jesus. Quando eles conheceram Cristo Jesus, aí Cristo desapareceu. Porque o que Jesus queria é que eles verdadeiramente entendessem que o Cristo havia ressuscitado. Como eles mesmos disseram lá na conversa. Olha, Maria, as mulheres foram lá e Jesus não estava lá. Elas testemunharam que Cristo havia ressuscitado.
Depois os apóstolos foram lá, Cristo não estava lá, mas mesmo assim eles continuavam sem acreditar. E aí Cristo, quando aconteceu o sobrenatural, quando Jesus se revela para ele, é como se os seus olhos tivessem, sem enxergar Cristo, tivesse coberto por algo que eles não poderiam reconhecer Jesus. E aí Jesus Cristo se revela e ao mesmo tempo ele desaparece. Quantas vezes eles estiveram com Cristo? Quantas vezes eles olharam o rosto de Cristo, mas eles não reconheceram? Também a gente tem de analisar que é uma coisa inédita. Isto nunca havia acontecido, de alguém ser morto, ser sepultado e agora está entre os viventes. Ninguém tinha esta experiência, era algo novo, que somente Deus, somente Cristo pode realizar isto. Então, meus prezados irmãos, quando eles viram, conheceram Jesus, e aí eles se animaram outra vez. E aí eles partem para Jerusalém para anunciar aos apóstolos que verdadeiramente eles agora estavam testemunhando que Cristo havia ressuscitado. E lá estavam 11 apóstolos, porque um havia morrido. E eu quero fazer aqui um parênteses para a gente falar sobre discípulos e apóstolos. Discípulo é o seguidor, é aquele que foi ensinado por alguém, por um mestre. E os apóstolos não. Os apóstolos foram escolhidos por Cristo, não por um acaso, mas Cristo escolheu 12, representando assim as 12 tribos de Israel. Então, e os apóstolos também, os 12 fundamentos da casa de Deus, da igreja, lá no livro de Apocalipse. Então não foi por acaso que Jesus escolheu 12 apóstolos. E agora eles chegam lá e anunciam, testemunham. E aí os apóstolos disseram, não é mais novidade para nós, porque ele também já apareceu para nós. Então, meu prezado irmão, amigo, você que está interessado em aprender as coisas de Deus, esta passagem bíblica é um renovo, é uma revelação concreta de que Cristo ressuscitou. Aí está o relato bíblico mostrando para nós Cristo caminhando com os discípulos, sentado à mesa, partindo o pão e ao mesmo tempo desaparecendo. Então, Cristo é real. Aqueles apóstolos, aqueles discípulos tiveram a oportunidade de caminhar com Cristo depois da ressurreição. E eu te convido, meu prezado amigo, vamos caminhar com Jesus. Como é que eu vou caminhar com Cristo? Fazendo a vontade dele, orando, indo, adorando ao Senhor, adorando a Deus em espírito e em verdade. Este é o caminho. Eu quero testemunhar aqui de um amigo que ele já havia lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas ele ainda não tinha acertado com a porta. E um dia
Eu fui convidado para falar de Cristo para ele. Quando eu cheguei lá, ele já sabia tudo. Ele já havia sido tocado, despertado pelo Espírito Santo. E quando ele terminou de falar, ele falou muito tempo, e eu ouvindo, quando terminou, eu disse para aquele amigo: olha, só lhe falta uma coisa. É só você aceitar Jesus como seu Salvador. E ele olhou para mim e disse: eu quero aceitar. E fazem 15 anos que ele está servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, em espírito e em verdade. Então, às vezes, falta uma pequena coisa. Olha, é isso aqui, o caminho é esse. O caminho é Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vamos caminhar com Cristo, não fazendo a minha própria vontade, mas fazendo a vontade de Deus, em jejum, em oração e em humilhação e também adorando ao Senhor. Este é o caminho. Andar com Cristo é simples, é só isto. É fazer a vontade de Deus. Então, meu prezado amigo, se esta mensagem foi proveitosa para você, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para que você possa receber novas mensagens. Que Deus te abençoe a você e a sua família. Muito obrigado. Até o próximo.